E aí pessoal, tudo bem? Vim compartilhar com vocês aí um problema que eu tô tendo com o Nissan Versa. Tem um Nissan Versa 2011 que frequentemente apresenta problema na partida, uma dificuldade na partida. Você dá a partida, a bateria elétrica tá tudo funcionando, mas aí o carro fica ali com o motor de arranque tentando dar partida e o carro não pega. E aí com o tempo eu aprendi que enfiando o pé no acelerador ele acaba pegando, demora um pouco, mas aí você tem que manter acelerado depois que pega, depois que ele liga, para poder não apagar, e aí uma vez que o carro esquentou ele se mantém. Então, inicialmente eu pensei que podia ser combustível, troquei de posto, troquei de combustível, passei de gasolina a álcool, mas o problema continua, é um problema intermitente, às vezes acontece, às vezes não, é esporádico. Geralmente é na primeira partida, não interessa se é de manhã, não precisa estar frio, pode ser de tarde, no calor, ele acontece. E eu fiz uma série de trocas e consertos no carro, porque falaram que podia ser vela, troquei vela, cabo de vela, troquei corpo de borboleta, porque aparecia lá um erro no scanner. Nada disso resolveu o problema, o carro continua com o mesmo problema, e aí eu pensei que sendo um carro muito usado já e tudo, podia ser um problema do carro. Adquiri outro Versa 2012, um carro bastante similar, porque eu gostei do carro, e com a primeira semana que eu tô com o carro apresentou o mesmo problema, ou seja, é um carro aleatório que eu comprei, e os dois têm exatamente o mesmo problema, e aí eu pensei, cara, isso pode ser um problema já do próprio carro. Conversei com uma amiga minha, que o pai dela tem um carro, e ela falou que o pai dela já teve o mesmo problema. E aí eu fui na concessionária hoje para poder pedir explicação para eles, para ver se eles tinham conhecimento de algum problema que talvez já seja característico desse carro. E encontrei um proprietário de Versa, que teve um Versa 2014, e no vídeo aí ele vai explicar melhor o problema dele. E agora ele também fez a mesma coisa que eu, pensou que era do carro, trocou, tá com um carro novo. Então ele falou assim que tem medo de que aconteça a mesma coisa a longo prazo. No vídeo aí vocês vão entender melhor, e o problema é esse. Não é gasolina velha no reservatório ali para partida a frio, porque já fiz drenagem daquele combustível, coloquei outro combustível de outro posto, não funciona. Pessoal, eu tô aqui com, como é que é o seu nome? Geraldo Moreira. Com o Geraldo. Então, nós somos proprietários de Nissan Versa e como eu já relatei aí anteriormente qual que é o problema do meu carro, cheguei na concessionária, porque já estou com um segundo carro, pensei que era um problema da unidade, pensei que era um carro, ou seja, o meu carro tinha um problema, troquei de carro e o carro tem o mesmo problema. Aí cheguei aqui na concessionária para conversar com o pessoal, encontrei um dono de Versa, que já teve um Versa 2014, né? 2014 eu comprei o Versa na concessionária, tirei o carro 0 km e após 3 anos de uso, o veículo começou a apresentar esse problema que o amigo está relatando, é que ao ligar o carro de manhã o carro não funciona e a gente fica pensando se é um problema em parte elétrica ou se é um problema em bateria. Mas na realidade isso não é problema nem de parte elétrica nem de bateria, porque no meu caso eu trouxe na época o carro aqui na agência e fiz um teste, deixei o carro de um dia para o outro aqui na agência e não foi encontrado nenhum problema em relação à falha de carga de bateria e muito menos também em falha em relação à parte elétrica. E no meu caso, na época, não foi me dito qual era o problema, não descobriram o problema para mim. Então assim, aí eu saí do carro, retirei o carro da agência, fui para casa, o carro estava tranquilo. No outro dia ele começou a aparecer o mesmo problema. E depois o carro funciona aleatoriamente, é meio inexplicável assim. Aí depois eu achei que seria um problema daquele carro, tá? Eu vim na agência e troquei o carro por um outro, né? Então assim, aí eu encontrei o amigo aqui, não conhecia ele, passei a conhecer agora nesse momento, ele me relatando esse mesmo problema. Então assim, eu fiquei sem entender o motivo. Então eu acredito que esse problema deve ser de alguma falha de alguma peça do próprio veículo. E é isso. Algo crônico. Porque assim, ele teve o mesmo problema que eu tinha um carro que estava com esse problema, eu pensei também que era um problema da unidade, do carro em específico, não desse modelo de carro. Troquei por outro carro e ele está com o mesmo problema. Na primeira semana apresentou o mesmo problema. Já troquei
No outro carro que eu tinha, cheguei a trocar vela, cabo de vela, corpo de borboleta e tudo, e não resolve. E aí chegando aqui na concessionária, eles dão... O que que acontece? O problema é um problema crônico, mas é esporádico. Então, assim, às vezes acontece, às vezes não. Então os caras vão jogando pra frente, falaram que não é um problema comum nesse carro, que apareceu só algumas pessoas aqui e de que eles puderam resolver trocando cabo de vela ou algumas coisas assim. Ou seja, deram um migué e não resolveram nada. Ele aconteceu a mesma coisa, né? Isso é verdade. No meu caso,